Olá, vamos falar hoje como a gente identifica o narcisista, como é que você descobre que essa pessoa que tá aí a tua vida te deixando maluco, na verdade tá fazendo isso porque é um narcisista. Eu tenho uma playlist aqui no canal só com o tema narcisismo. Quando acabar o vídeo, se você quiser olhar, fala da mãe narcisista, fala de outros pontos mais específicos. Você clica no nome do canal, procura a playlist que vai ser interessante, mas fica aqui para ouvir esse, porque eu percebi que de vários vídeos que eu já fiz, eu não tinha colocado ainda um tão claro, pontuando tanto os comportamentos narcisistas que faz a gente perceber e falar, é isso que está acontecendo aqui comigo. Porque é importante, é o tipo de pessoa que entra na sua vida cheia de alegria, todo animado, te fazendo você se sentir muito bem com você mesmo, e com o tempo vai fazendo tanta maldade que, se bobear, te deixa doente da confusão que a pessoa causa. Então, entender até o porquê, vou falar esse ponto que vai ser importante de porquê que ele entrou na sua vida e como você identifica e o quanto que é importante você simplesmente tirar essa pessoa da tua frente. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo um assunto com o qual você pode contar com o psicólogo. Você pode levar para uma terapia, para se trabalhar, para se entender e perceber o que você pode fazer de melhor para você mesmo. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, o link está aqui. Tem uma equipe grande de psicólogos que atendem, ou aqui pelo WhatsApp. Você pode pegar as informações de atendimento online, presencial, você pode pegar os valores. O presencial está na região da Avenida Paulista, online para qualquer lugar. Então vamos lá, eu acho que um dos caminhos principais que o narcisista segue na vida de uma pessoa é fazer ela duvidar dela mesma, é fazer ela não se reconhecer mais, se o que ela está fazendo é legal, não é legal, se ela é uma pessoa boa, se ela é uma pessoa ruim, ela começa a se desconsiderar de tanto que essa pessoa a desconsidera, quanto que essa pessoa se dá o direito de fazer coisas cruéis mesmo na vida dela. E eu vou falar, independente se eu falar no masculino, no feminino, estou falando da mesma coisa, não importa, tanto homem como mulher tem um grupo aí de comportamento muito parecido, então não importa muito. E é comum que as pessoas tenham alguma dúvida de si mesmo. Às vezes é até saudável. Ai, será que eu estou sendo tão bom profissional quanto eu poderia ser? Isso pode ser um incentivo para a pessoa olhar, não, pera lá, posso melhorar isso aqui pode ser mais interessante. Eu acho que é até saudável a pessoa se reavaliar de vez em quando. O que não é comum é ter uma pessoa do teu lado que tanto pode estar instalando essas dúvidas em você que não tinham e dúvidas que não precisam, de pontos que você não tem por que você ficar se duvidando, nem achar que precisa melhorar. Ou a pessoa que percebe que você já tem alguma dúvida e fica incrementando, fica piorando o teu sentimento com relação a isso. Isso que não é comum, não é saudável e que a gente precisa observar. E esse pode ser o intuito principal de um narcisista para se instalar na vida de outra pessoa. É fazer essa pessoa se sentir tão derrubada quanto ele se sente derrubado. Você vai entender, daqui a pouco eu vou falar mais um pouco de por que o narcisista faz esse angu de caroço na vida dos outros, que é uma forma dele tentar eu acho que se entender ou tentar se colocar na vida com o que ele tem, mas é uma forma muito ruim, é a pior forma que tem. E aí, para chegar nesse ponto da pessoa duvidar dela mesma, né, o narcisista, ele costuma seguir algumas estratégias, e esse ponto são essas estratégias que eu vou falar nesse vídeo, esse é o ponto principal, que aí você pode avaliar, né, o quanto que estão fazendo isso com você, né, como identificar um narcisista. Tem alguns comportamentos, algumas características que são bem claras, mas eu acho que tem uma coisa que é bem interessante. É muito difícil uma outra pessoa identificar que tem um narcisista na tua vida. É muito mais fácil você mesmo identificar. Por quê? Do lado de fora, para quem está vendo do exterior, não está vendo ali o dia a dia, ele parece uma pessoa muito bacana, muito legal, muito interessante, muito simpática, às vezes é muito charmosa, costuma ser muito charmoso, né?
E a própria vítima, quando vai falar dessa pessoa, quando vai falar desse narcisista, ele relata o lado bacana, ele costuma relatar muito o lado interessante, o quanto que é envolvente, o quanto que a pessoa é divertida, o quanto que ela é presente. E às vezes costuma até colocar de um jeito que fica muito claro que ela não quer sair dessa situação. Então quem está do lado de fora está achando que é só uma briga de duas pessoas que não estão se entendendo. E a pessoa não quer sair, não é porque tá bom para ela não quer sair porque ela se vê envolvida, a pessoa amarra ela nas fragilidades dela, na fraqueza dela, e porque vou falar mais sobre isso, ela é uma pessoa perspicaz para identificar as fraquezas. E aí o que você vê é uma pessoa que fica reclamando do outro, porque fez isso, porque falou aquilo, porque sumiu, porque não sei o quê, porque fez tal coisa, porque me ameaçou, chega nesse ponto. Mas aí eu liguei, eu quero saber, eu marquei encontro, e quem ouve fala assim, que isso? Você está querendo essa história aí, então não vou nem me preocupar com isso, parece que você está bem. Então é muito difícil quem está de fora perceber, identificar, porque parece muito que a pessoa está nessa porque ela quer. Ela está porque ela volta, ela volta, né? Então você volta porque você quer, você está tomando uma decisão. Só que o embrulho é tão grande que só uma pessoa com uma clareza maior, ou você tem essa clareza, ou um profissional, uma pessoa consegue perceber isso. E tem algumas fases, né, do narcisista entrar na tua vida. A primeira fase é a fase de pesquisa a teu respeito. Ele pesquisa, você não cair de paraquedas, ele observa. Às vezes é muito rápido, às vezes leva mais tempo, mas ele pesquisa. Se você faz parte do grupo de amigos, ele dá uma olhada de longe, o que é, qual é a tua, como é que você é. Para ver se ele tem espaço, né, na sua vida. E o que ele procura, o que é interessante para o narcisista? Suas inseguranças, suas carências, suas necessidades de contato humano, o quanto que você precisa de pessoa, o quanto que é difícil para você algumas coisas, porque é aí que ele vai entrar como facilitador. Aí ele vai entrar, né, como aquele que está te entregando aquilo que você precisa. E como eu falei, às vezes leva um pouco mais de tempo, às vezes não leva muito tempo não, pode ser segundos, porque tem muita prática de ficar identificando, né, ligar o radar para ver quem é a presa. E é esse ponto que é importante, você perceber que se você foi presa de um narcisista, não é para ir para terapia, para ficar reclamando do narcisista, para ficar falando mal do narcisista, porque o narcisista fez, porque ele aconteceu, tá? Ele fez, abriu espaço, ele aconteceu. O que você tem que tratar? O espaço que você teve para que ele entrasse. Essa sua fragilidade, essa sua insegurança, a sua história de vida que te machucou. É isso que você tem que tratar numa terapia. Por isso que eu falo, quando as pessoas ligam para cá querendo um especialista em narcisista, não tem especialista em narcisista, tem especialista em ser humano. O narcisista, ele viu uma fraqueza em você e entrou na tua vida e bagunçou tudo. Não precisa de especialista em narcisista, porque você está querendo um psicólogo, você fica falando do narcisista, vai falando o que ele fez, o que aconteceu, deixa o narcisista, ele que vai se tratar, ele que procure, ele que vá para o que é muito difícil de acontecer, porque ninguém que me liga procurando um especialista narcisista é o próprio narcisista, é sempre a vítima. O próprio narcisista dificilmente ele se identifica, né? Normalmente ele acha que, sei lá, tá tudo muito bem. Então, se você é vítima narcisista, para de procurar psicólogo especialista narcisista, procura psicólogo especialista em gente, porque é a tua fraqueza, teu lado humano. E psicólogo especialista em gente também é redundância, né? Falei só para ilustrar. Psicólogo é especialista em gente. Porque você precisa trabalhar isso, as coisas que foram acontecendo na tua vida que te fragilizou, que deixou essa brecha, esse buraco para o narcisista entrar. E ele viu, o narcisista é só a pessoa que identificou, que ligou o radarzão em cima de você e falou, aqui tem coisa, aqui eu vou entrar. E aí, dessa pesquisa que ele faz de você para identificar que você é a pessoa alvo ali interessante, ele tem a segunda fase, onde ele vai determinar se ele vai continuar ou não para cima de você, para entrar na tua vida, para ser a pessoa que vai bagunçar a tua vida. Por quê? A pessoa que ele percebe que é carente, tem uma falha, que ele pode entrar, tem que oferecer um bônus para ele, tem uma troca.
Não é só o prazer de estar bagunçando a vida de alguém. Ele precisa receber alguma coisa dessa pessoa e às vezes vai meio na osmose, só dele estar perto da pessoa ele já se sente muito bem. Como por exemplo, a pessoa ela pode ser rica, ela pode ter muito dinheiro. Não digo que ele está entrando na vida da pessoa para se aproveitar, para pegar dinheiro dela. Não, às vezes ele não pega, é só o status. Só o status dessa pessoa já é importante, já é o suficiente para ele querer essa vítima na vida dele. Às vezes a pessoa é muito bonita, às vezes é uma pessoa muito estudada, às vezes é uma pessoa muito gentil, muito querida no grupo dela. Isso já pode ser o suficiente para ele falar, quero essa pessoa aqui do meu lado, é o bônus, é o que está trazendo de acréscimo para a minha vida, que ele vai chupar como osmose, vai pegar aquele status, normalmente é status, né? Que ele gosta de declarar, tô com essa pessoa, ó quem é, ou é famosa, ou é admirável por alguma coisa que ela faz, alguma atividade social que ela tem, enfim. Sempre tem alguma coisa que brilha nos olhos dele, mesmo que não brilhe nos seus olhos. E aí é importante você perceber se o narcisista te escolheu, tem 2 pontos importantes. A tua fragilidade, que é o que você tem que trabalhar. Em terapia você precisa se recompor, precisa, né? Porque tem uma brecha, tem uma ferida aí que ele está olhando para ele entrar. E o lado bom, admirável, que talvez você não esteja percebendo. Às vezes é o narcisista que percebe mais do que você tem esse lado admirável, que é interessante, que ele quer sugar esse lado seu, e você mesmo não está percebendo. Então, esses 2 pontos. Enfim, né, a escolha perfeita do narcisista. São pessoas carentes, mas admiráveis, né? Carentes, mas interessantes, que levam um brilho para a vida dele. E aí ele vai te usar para se gabar, às vezes para outras pessoas, muitas vezes para outras pessoas. Às vezes ele se gaba para ele mesmo e você não vai nem perceber que ele está te usando. A fase seguinte é a fase que ele é encantador, é a fase onde ele coloca em prática a pesquisa que ele fez a seu respeito. Tudo que ele percebeu que você precisa, ele vai te oferecer. Ele vai se mostrar uma pessoa divertida, uma pessoa que te escuta com atenção, uma pessoa que te dá presente, ou que se faz presente, a pessoa que liga toda hora, a pessoa que te faz você se sentir importante, a pessoa que está suprindo aquelas carências que talvez não esteja muito clara para você, mas ele percebeu. O olhão dele de um radar percebeu que você precisa dessas coisas. Mas o que a vítima não sabe é que ele não faz isso com amor, ele faz com raiva. Você não percebe, mas o teatro, é um personagem que faz a pessoa acreditar. Nossa, mas é tão bacana, o lado dele é tão bom. Não é não, tá? É um teatro que você não está percebendo. Mas ele precisa de que você acredite que é amor para ele ir para a próxima fase. E a próxima fase é a fase onde ele se mostra também tão bacana assim. Ele é muito seguro, ele é admirável, ele conta as coisas boas que ele faz, o quanto que ele é bom no trabalho, o quanto que ele tem amigos, os amigos gostam dele, o quanto que ele estuda e é dedicado no estudo, o quanto que ele tem projetos interessantes de vida. Ele quer te mostrar que ele é tão legal quanto você pode não perceber. Às vezes o que você acha é que ele é muito mais legal do que você, talvez você nem mereça essa pessoa tão interessante, né? Mas o que ele está querendo te provar é que ele é tão legal quanto você. Por quê? Porque ele não se sente tão legal quanto você, mas ele quer. Muitas coisas que ele fala, às vezes é tudo mentira, às vezes ele dá uma lustrada em alguma verdade, mas muitas vezes não é nada, não tem tantos amigos, não é tão bom assim no estudo, não é tão admirável, não, mas ele faz você acreditar. E depois que te encantou, que fez você acreditar que ele é uma pessoa maravilhosa, a próxima fase é que ele vai garantir que você não vai apontar nenhum defeito nele, né? Porque quanto mais você acredita que ele é uma pessoa maravilhosa, mais você vai estar, né, isenta de ser a pessoa que vai apontar defeito, porque é isso que ele mais odeia, que apontem defeitos. Ele não suporta crítica, não consegue lidar com nenhuma mínima pequena crítica. E aí ele pode até testar, ele pode até falar de alguma fragilidade que normalmente nem tem, vai falar de alguma insegurança, alguma coisa, só para ver o que você vai fazer com essa informação. Se você vai proteger ou se você vai usar a fragilidade, se você vai acusar, se você vai concordar, que você não pode concordar. Não, porque eu sou muito assim, eu tô gordo, tô feio, ou não sou tão inteligente, sei lá, qualquer característica.
E aí, o que espera de você é que você fale, imagina, que isso, não, isso é maravilhoso, porque é isso que precisa, que massageie o ego dele. E como ele não aceita crítica, não nada, se tem alguma coisinha que você tem para falar dele, às vezes no começo ele vai até recusar a crítica de uma forma leve. Ah, não é nada disso. Às vezes você tem uma crítica que é construtiva, uma crítica que, né, não aquilo que você falou para mim, às vezes com relação a você, né? Ah, aquilo que você falou para mim não foi legal. Imagina, ele vai passar por cima. Ah, que isso? Você tá, falei nada disso. Você tá ouvindo coisa, né? Ele vai falar até no jeito bacaninha, mas desmerecendo sua colocação. Você que não entendeu, vai falar até brincando. Mas se ele ficar muito ofendido com a tal da crítica, ele vai fazer você se sentir uma pessoa terrível por ter falado para ele aquilo, seja lá o que for. Você pode ter falado para ele que ele usou pouco sabão, ou ela usou, tanto faz, pouco sabão para lavar o prato. Vai se sentir magoado como se fosse uma crítica à honra, à moral dessa pessoa. Por quê? Porque era muito inseguro, né? E de tão inseguro que é bem comum de narcisista levarem outros relacionamentos em paralelo. Por quê? Um é pouco. Uma pessoa é pouca para ficar massageando o ego, para dizer quanto é maravilhoso. Então ele precisa de mais para ficar bajulando, para dizer, para ele se sentir perfeito, né? Então, como ele se sente um lixo, ele precisa de mais gente que vem ali, né? Dizer que é super bacanão, e quanto mais informação vier para ele é melhor, porque nada convence, e pode até demorar para você descobrir, mas é muito comum da pessoa descobrir que a traição era ali uma comum, é uma base ali da verdade. E aí, com o tempo, aí começa, agora a parte começa. Ele vai começar a falar meio que de brincadeira, às vezes começa leve, coisas que ele percebeu que são sensíveis para você. Sabe aquela pesquisa que foi fazendo lá no começo? Chega a hora dele começar a falar. Se ele acha que você é meio sensível com peso, ele vai começar a te chamar de bolinho de carne, sei lá, de qualquer coisa. Ele vai falar, vai cutucar um erro de português se ele perceber que isso é importante para você. Ele vai falar que você não tem amigos se você se sentir insegura, meio sozinha. Ele vai falar, enfim, o que ele perceber que é significativo para você, ele vai usar, mesmo que não seja verdade, mesmo que não esteja percebendo, não está nem percebendo. Aí já parou de reparar, já parou de fazer a pesquisa. Ele não pode nem acreditar, mas ele fala porque te magoa. Não é porque quer te ajudar, não é porque... apesar de tentar dar essa impressão que quer te ajudar, mas ele vai te cutucar no que ele acha que vai te machucar. Às vezes ele fala de coisas que faz também, mas aí na hora que você reverte, aí não tem importância, né? Mas você fazer é muito ruim. Comportamento em público costuma ser muito diferente do comportamento particular, né? Ou ele é muito exageradamente atencioso em público para se fazer de muito bacana para as outras pessoas, para que vejam quanto que é bacana, simpático, legal. Ou vai ficar te criticando em público, vai falar dos seus defeitos para os outros. Defeito que às vezes nem tem, mas vai tentar fazer você ficar sem graça na frente das pessoas. E que às vezes sozinho não fala tanto. Então, essa diferença do comportamento em público é bastante característico. E normalmente as ofensas, elas começam de leve, e conforme você, né, vai... às vezes nem percebendo, achando que é coisa normal, não, de vez em quando alguém fala uma coisa que não é muito legal mesmo, só que aquilo vai piorando. E se você reage, a pessoa vai se fazer de ofendida, vai se fazer de que não, nossa, olha o que você fez, o que você falou, vai virar o jogo e vai fazer você sentir culpado. E muitas vezes é essa a oportunidade para sumir, para dar aquele descarte, para sumir no mundo, e você vai ficar, meu Deus, o que eu fiz? Olha, essa pessoa é tão legal, tão maravilhosa. Tudo que ela fazia no começo era uma pessoa que estava aqui na minha vida para fazer a vida inteira. Não estava, tá? Era teatro, mas ainda não percebeu. E aí a pessoa descarta. Descarte é um típico, um clássico. Descarta, vai embora, não responde mais, não reage, não responde mensagem, não atende telefone. Por quê? Porque cansou, ou porque está com outra pessoa, ou porque achou outra vítima, ou porque achou que já chegou no objetivo, né? Falar,
Era isso, fazer essa pessoa se sentir mal, derrubar ela do pedestal dela e agora seguir para a próxima. E aí volta. E é comum voltar. Às vezes demora, às vezes volta mais rápido, volta com cara de que nada aconteceu, às vezes volta cheio de simpatia e às vezes a vítima fica super feliz porque voltou. Ai, voltou, tá arrependido. Tá arrependida, percebeu o que fez. Agora que é uma nova fase, que é uma nova chance, vai tudo acontecer. Não. Às vezes volta por dois motivos. Ou porque teve alguma informação de que você estava muito bem, então volta para te derrubar. Ou às vezes volta porque foi descartado por outra pessoa, alguém aí percebeu o que estava acontecendo, meio que ficou sozinho, sozinha, então quer voltar a te perturbar. Mas essa é a hora de você simplesmente não reagir, fazer nada. Não responde, não reage, se finge morto, foge para as montanhas, como a gente fala, foge para as montanhas, não se faça presente, porque você precisa entender quem é essa pessoa. Só que eu vou falar isso aqui, não é para você ficar com dó não, né? Que para variar, sempre quando eu dou uma pincelada no que é o narcisista, vem alguém me falar que eu tô passando pano pro narcisista. Tô passando pano, você tem que entender que a pessoa não é assim à toa, se não é um transtorno de personalidade, de aquele tipo de coisa que é da pessoa que nasceu com ela, que também existe essa possibilidade, mas é muito menos comum. E o que eu falo aqui é da pessoa que se tornou narcisista. Como é que ela se torna narcisista? Narciso é um mito, né? E que, por definição, é aquele que se ama tanto, né? E acaba se dando mal por conta desse auto-amor disfuncional. Como é que é o mito? O mito fala que Narciso era muito bonito, era muito vaidoso e desprezou tudo quanto era pretendente, ninguém chegava aos pés, acabou se apaixonando pelo próprio reflexo na água, e aí morreu de fome, morreu de sede, à beira da água, só porque ficou ali parado vendo sua imagem refletida, não fez mais nada da vida. Aí esse mito teria uma ideia de ensinar, né, que o excesso de vaidade, a falta de empatia acaba prejudicando a própria pessoa. Só que esse excesso de vaidade, na realidade, é uma supercompensação da maioria dos narcisistas. Então, os profissionais de saúde mental usaram esse termo para nomear o narcisista, porque, na verdade, ele aparenta ser essa pessoa que se adora, que se acha maravilhoso, que normalmente tem muita presença, tem muita forma de se falar, tem muita coisa, tem muita, né, às vezes se cuida muito bem. Mas tudo isso é aparência, porque no fundo a pessoa não se gosta nem um pouco dela, ela passou por situações onde ela se sentiu humilhada, onde foi muito ruim para ela, foi desmerecida, foi desconsiderada, se sente um lixo, e a pior coisa que você pode falar para ela é que ela é um lixo, que desestrutura, cai uma realidade com a qual ela não consegue lidar, né? E tudo isso normalmente acontece na infância, quando a pessoa está mais vulnerável. E aí a pessoa passa por todas essas situações dolorosas que deixam sequelas. E o ponto determinante é conforme a pessoa vai crescendo, vai se tornando adulto, porque ela tem algumas opções do que fazer com essa história de vida dolorida. Ela pode decidir superar, entender o que aconteceu, pode tentar dar a volta por cima e falar não é porque fizeram isso comigo que eu vou me deixar levar. Ela pode levar essa dor para toda essa vida, se sentir uma coitada, se sentir um lixo mesmo por toda a vida. Ou ela pode jogar nas costas dos outros, e esse é o narcisista. É o que decide jogar a sua dor para cima dos outros, fazer os outros se sentirem tão mal quanto ele se sentiu. Não deixa de ser uma tentativa de se livrar da dor, é jogar ela para os outros, só que não resolve mesmo. Né? E é nesse caso nessa situação que nasce o narcisista, aquele que tenta se livrar da dor jogando sua própria dor para cima dos outros, fazendo os outros sofrerem tanto quanto ele sofreu, não chega em lugar nenhum. Então, que você consiga usar essas dicas para você perceber o que está acontecendo na tua vida. Não vai atrás de profissionais especialistas em narcisista, vai atrás de profissionais que podem identificar o que aconteceu com você e por que você, algumas vezes, se for o caso, não resistir de voltar para o narcisista. A pessoa não precisa ser especialista no outro que está te perturbando, ela precisa ser especialista em você que está fragilizada ou por coisas que já aconteceram antes na sua vida, que é muito comum, que deixaram lá suas carências, suas feridas, suas fragilidades. É isso que você tem que trabalhar. E não ficar falando do narcisista. Por que fez? Por que aconteceu? Por que foi? Por que não foi?
Até mesmo se o narcisista foi a sua mãe, o seu pai, né? É a hora de você se tratar, olhar para você. Aliás, eu tenho um vídeo específico falando de mãe narcisista, mas você pode dar uma assistida em todos os outros, fique à vontade. Obrigada por me assistir. Me coloca aqui nos comentários o que você achou disso tudo. Bate com o que você acha, com o que você percebeu, como é que a coisa tem sido para você. E peço para você deixar o like no vídeo, uma forma de você retribuir ao que se você percebeu que te acrescentou em alguma coisa. Se você quiser retribuir de uma forma mais concreta, tem também o botão valeu. Obrigada por me ouvir.